En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer e a enseñar. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é sobre o estilo de ministério de Jesus, Lo primero que yo quiero resaltar es el estilo en el ministerio del Señor que Jesús, de alguma forma estamos muitas das vezes distantes que a veces nosotros nos encontramos muy distantes e de esto precisamos retornar ao princípio do seu ministério. y necesitamos volver al principio del ministerio del Señor. Ele fazia e depois ensinava, Él hacía y después enseñaba, ou ensinava fazendo. o enseñaba mientras iba haciendo. Mas precisamos considerar que ele nunca falou nada Mas nosotros necesitamos entender que el Señor nunca habló nada que não tivesse objetividade com a prática. que no estuviese ligada objetivamente a un asunto práctico. Ele simplesmente não falava por falar. Él no hablaba por hablar, Era uma escola de discipulado. era una escuela de discipulado. E quando lemos os 4 evangelhos, Y cuando nosotros vemos los 4 evangelios, seria muito bom considerar que ali estava havendo um treinamento para o ministério. sería muy bueno que nosotros entendiéramos que ahí estaba habiendo un entrenamiento para el ministerio. Todos que ele chamou ao discipulado. A todos aquellos que él llamó, los llamó para ser discípulos. Ele não salvou as pessoas simplesmente para ser salvas, Él no salvó a simplemente las personas para que fueran mas salvas, salvou para cooperar com o reino de Deus. mas los salvó para que ellos fueran cooperadores del reino de Dios. Claro, há um propósito ainda muito maior, Claro, hay un propósito aún mayor, mas estamos falando de um nível prático ao serviço. pero estamos hablando de un nivel práctico en el servicio. Jesus fazia Jesús hacía e ensinava. y enseñaba. Nosso problema é que ensinamos muito, Nuestro problema es que a veces enseñamos mucho, ouvimos muito oímos mucho e quase nunca praticamos. y casi no practicamos. Parece que para o judeu crer é obedecer, Parecía ser que para el judío creer era obedecer, crer é praticar. creer era practicar. Era uma contradição confessar que cria em algo e não praticasse. Era una contradicción que alguno confesara que creía en algo y no lo practicara. Os gregos eram diferentes. Los griegos eran diferentes. Eles acreditavam e pregavam as coisas, Ellos creían y predicaban algunas mas não cosas, havia responsabilidade em praticar. mas no tenían ninguna responsabilidad de poner en práctica. Eles amavam o conhecimento e a filosofia. Ellos amaban el conocimiento y la filosofía, Mas com Jesus nós vemos que tudo que ele ensinou, mas con Jesús nosotros vemos que todo aquello que él enseñó, o seu propósito era que fosse obedecido. su propósito era que fuera obedecido. A obediência, então, era o alvo Entonces el objetivo era la obediencia para que Deus pudesse ser glorificado. para que Dios fuera glorificado. Você lembra da última ordem que ele deixou os discípulos antes dele voltar para o Pai? ¿Usted recuerda el último mandamiento que dejó el Señor antes de volver con su Padre? Estamos em Mateus 28, os últimos versículos, Entonces vamos a Mateo 28 en los últimos versículos, versículo 18 em diante. versículo 18 en adelante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Jesús acercándose les habló diciendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Então, se você é um discípulo, você não tem autoridade para viver do jeito que você quer. Entonces, si usted es un discípulo, usted no tiene ninguna autoridad para vivir de la manera que Na usted quiere. verdade, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. En verdad, el Señor dice: si usted quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome sua cruz e siga-me. Tome su cruz y sígame. Hoje as pessoas procuram lugar para agradar a si mesmo. Hoy las personas buscan un lugar para agradarse a sí mismos. Nós precisamos considerar seriamente o chamado ao discipulado. Nosotros necesitamos considerar seriamente el llamado al discipulado. Tem um livro muito interessante de Oswald Sanders Hay un libro muy interesante de Oswald Chambers sobre o discipulado. sobre discipulado. Naquela época não tinha computador como temos hoje. En aquella época no teníamos computadores como tenemos Mas ele hoy. contou que a palavra discípulo ou relacionado ao discípulo Mas él habló que la palabra discípulo relacionado a discípulo aparece 269 vezes. aparece 269 veces, E enquanto a palavra crente e cristão apenas 5 vezes, y intercalando uma com a outra. en cuanto a la palabra creyente o cristiano aparece 5 veces intercalado.
Infelizmente, hoje a maioria dos cristãos são apenas crentes, Infelizmente la mayoría de los cristianos hoy apenas son creyentes, mas não são discípulos. mas no son discípulos. Mas Tiago falou: você crê que há um só Deus? Mas Santiago dice que usted cree que solo hay un Dios. Você faz bem, mas os demônios também creem. Ah, usted está haciendo bien, pero los demonios también creen. E eles estremecem diante da sentença de Deus. Y ellos temen delante de la sentencia de Dios. Às vezes estamos piores que os demônios, A veces estamos peor que los porque eles demonios. sabem do juízo que virá naquele dia. Porque ellos saben que va a venir un juicio que vendrá aquel día E eles temem. y ellos tiemblan. Eles não se converteram, mas eles temem. Ellos no se convirtieron, pero ellos tiemblan. Mas são crentes. Pero son creyentes. O problema é que hoje muitos dos cristãos são crentes, El problema es que hoy muchos de los cristianos solamente son creyentes, mas não temem mas no e temen não aceitam o discipulado. y no aceptan el O discipulado, discipulado ao Senhor. el discipulado al Señor. Quando falamos de discipulado, não é um sistema de discipulado. Cuando hablamos del discipulado no estamos hablando de un sistema de Não discipulado. estamos falando de seguir uma liderança humana, No estamos hablando de seguir unos líderes humanos, mas falamos de um discipulado a Cristo, mas estamos hablando de un discipulado a Cristo, aonde todos nós aprendemos uns com os outros. donde todos nosotros aprendemos los unos con los otros. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridad me fue dada en el cielo y la Então tierra. ele fala aqueles discípulos pioneiros. Entonces le habla a aquellos pioneros discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Você está vendo qual é a missão que Jesus deu para aqueles 12 apóstolos? ¿Usted está viendo cuál es la misión que el Señor le dio a aquellos 12 apóstoles? Ele não falou, sejam bons conferencistas, Él no les habló, sean buenos conferencistas, sejam bons líderes, sean buenos monte líderes, uma grande congregação. hagan una gran iglesia. Não, ele falou, vão e façam discípulos de todas as nações. No, Él habló, vayan y hagan discípulos en todas las E o naciones. versículo 20 diz, ensinando-os a aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. El verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Então nós temos duas coisas importantes. Entonces tenemos dos cosas Se importantes. você é um seguidor do Senhor, Si usted es un seguidor del se Señor, você serve o Senhor, si usted sirve al Señor, essa ordem também é para você e para mim. esa orden es para usted y también para mí. Devemos pregar o evangelho, Debemos predicar el Evangelio, mas não fazer o que se faz hoje. mas no haciendo como se hace hoy. As pessoas creem e se falam, procura o melhor lugar para você reunir. Las personas creen y usted le dice, procure o busque el mejor lugar para Ou reunirse. busque o lugar que você se sinta bem. O busque un lugar donde usted se sienta bien, cómodo. Às vezes nós trazemos as pessoas para nossa, entre aspas, congregação. A veces nosotros traemos las personas entre comillas para nuestra E congregación. você acha que o seu trabalho já terminou. Y usted piensa que ya su trabajo terminó. Agora a responsabilidade são dos pastores. Ahora la responsabilidad de los Mas pastores. não é isso que o Senhor falou. Mas no es eso lo que el Señor habló. Ele fala de uma continuidade. Él habla de una continuidad. Ele está falando de uma escola espiritual, Él está hablando de una escuela espiritual onde haja responsabilidade donde hay responsabilidad em conduzir as pessoas a conhecer o Senhor. en llevar a las personas a conocer al Façam Señor, discípulos de todos os lugares. haciendo discípulos en todas las naciones. E agora diz, ensinando-os a guardar. Y ahí en el 20 dice, enseñándoles que guarden. Você não pode ensinar se você mesmo não obedece. Usted no puede enseñar si usted mismo no obedece, Porque Jesus fazia porque e ensinava. Jesús hacía y enseñaba. Esse é o princípio do Senhor. Ese es el principio del Señor. Ensine eles o quê? Escatologia e outras coisas? Enseñarles a ellos que acerca de los últimos tiempos y otras cosas. Não, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. No, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Então, antes de entrar nas demais coisas, tem que voltar ao essencial. Entonces, antes de entrar a las demás cosas, necesitamos siempre volver a lo esencial. Claro que tudo na Bíblia é importante, Claro, todo en la Biblia es importante, mas o fundamento vem primeiro. mas siempre viene primero el fundamento. Jesus falava de uma hierarquia de valores na palavra. Jesús hablaba que había una jerarquía de valores en la E ele palabra. perguntava o que vem primeiro ou o que é maior. Y él pregunta, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo mayor? Então, se somos discípulos do Senhor, precisamos conhecer o seu princípio de ensino. Entonces, si somos discípulos del Señor, necesitamos conocer los principios en la enseñanza de Jesús. Então, ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Entonces dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Se fizermos assim, então vai se cumprir o final do versículo. Entonces, si nosotros hacemos así, se va a cumplir el final del versículo. Eis que estou com vocês todos os
os dias até a consumação dos séculos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ultimamente, vários irmãos me perguntam por que não temos milagres e sinais hoje. Últimamente a mí algunos hermanos me preguntan que por qué no tenemos milagros y señales últimamente. Será que cessou os dons do Espírito Santo e os milagres lá no final do primeiro século? ¿Será que cesaron los dones y los milagros del Espíritu Santo allá a finales del primer Mas siglo? quando nós lemos as Escrituras, Mas cuando nosotros leemos las Escrituras, você vai ver que não é por isso. usted va a darse cuenta que no es por eso. Em Marcos 16, En Marcos 16, lá no final do capítulo allí al 16, final del capítulo 16, chegamos no versículo 15, ele vai falar: llegamos al versículo 15 y él va a decir: Vão por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ele não fala para você ficar dentro da sua casa ou da sua congregação. Él no habla para usted quedarse dentro de su casa o dentro de la Não há congregación. nenhuma prerrogativa na Bíblia de que um cristão é aquele que fica ouvindo mensagem. No hay ninguna enseñanza o prerrogativa en la Biblia que un cristiano es aquel que solo quedó escuchando mensajes. Como disse Spurgeon, Como dice todo cristão Spurgeon, ou é um missionário ou é um impostor. como dice Spurgeon, todo cristiano o es un misionero o es un impostor. Ou você prega o evangelho ou você é um falso cristão. O usted predica el evangelio, o usted es un falso No cristiano. mínimo, você deve dar um folheto e orar pelas pessoas. Lo mínimo que debería hacer usted es dar un folleto y orar por esas Sinal personas. de que você nasceu do céu Una señal de que usted nació del cielo é que você quer que outras pessoas vão também para lá. es que usted quiere que otras personas también vayan para allá. Mas se você se contenta em ouvir mensagem, cantar louvores, Mas si usted solamente se contenta en oír mensajes y cantar não canciones, tem nenhum compromisso com a causa do Senhor, no tiene ningún compromiso por la causa del Señor e não tem compaixão com as pessoas que não creem no Senhor ainda, y no tiene compasión por las personas que aún no creen en el Señor, será que você nasceu de novo? ¿será que usted nació de Você nuevo? deveria considerar isso. Usted debería preguntarse eso. Deus só teve um filho Yo solamente tuve un hijo e ele fez dele um missionário. y Fez dele. hice de él un misionero. Isso falou David Livingstone. Y eso habló David Livingstone. Ele morreu pela missão do Él Evangelho. murió por la misión del Evangelio. Então essa questão de voltar ao princípio de Jesus é muito sério. Entonces aquella cuestión de volver al principio de Jesús es algo muy Porque a serio. nossa geração tem um estilo de cristianismo que contradiz os ensinos de Jesus. Porque nuestra generación tiene un estilo de cristianismo que contradice la enseñanza y los principios de Jesús. Vão por todo mundo e pregam o Evangelho. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Não seja um agente secreto. No sea un agente secreto. Às vezes seus vizinhos nem sabem que você é um cristão. A veces ni su vecino sabe que usted es cristiano. Você sempre vai no mercado, na padaria. Usted siempre va al mercado, a la panadería. Você nunca falou do amor do Senhor? Usted nunca habló del amor del Já Señor. faz mais de 10 anos que você vai ali. Hace 10 años que usted va ahí. Nunca deu um folheto. Nunca dio un folleto. Veja um folheto não como um papel, No veo el folleto como un papel, mas uma semente do Evangelho. más como una semilla del Evangelio. Você não precisa ser um grande evangelista para pregar o Evangelho. Usted no necesita ser un gran evangelista para predicar el Evangelio. Você só precisa amar o Senhor e as almas Usted solamente necesita amar al Señor y las almas e orar por elas. y orar por ellas. Talvez escolha uma, duas pessoas Tal vez escoja una o dos personas e ore por ela todos os dias, y ore por ella todos los días até que elas se convertam. hasta que ella se Mas se convierta. você não ora por ninguém Mas si usted no ora por e ninguno você acha que você é um bom cristão, y usted piensa que es un buen eu cristiano, lamento falar para você, yo lamento hablar para usted. você está equivocado. Usted está equivocado. Eu tenho suspeitado seriamente da conversão de algumas pessoas. Yo sospecho seriamente la conversión de algunas Eles personas. sabem muita coisa da Bíblia, Ellos saben muchas cosas de la Biblia, mas se parece mais um fariseu do que um discípulo de más Jesus. parecen fariseos que discípulos de Jesús. Não tem nenhuma responsabilidade No tienen espiritual. ninguna responsabilidad E espiritual. na verdade parece que são contra a pregação do Evangelho. Y en la verdad a veces parece que están contra la predicación del Evangelio. Talvez vocês não tenham claramente esse problema aqui. Tal vez ustedes aquí no tengan esos Lá problemas. no Brasil, em alguns lugares nós temos. Aquí, allá en Brasil tenemos muchos problemas. É uma con eso. escola, digamos, muito espiritualista Hay una escuela muy espiritual e também, digamos, um hipercalvinismo. y también existe el hipercalvinismo. As pessoas nem sequer sabem direito o que é calvinismo, Las personas ni siquiera saben claramente qué es el calvinismo, mas são mais calvinistas do que Calvino. más son más calvinistas que Calvino. Eu fiquei muito impressionado com, digamos, a queda do evangelho na Europa. Yo quedé muy impresionado con la caída del evangelio en Europa.
Por misericórdia, eu tive lá por algum tempo, Por misericordia del Señor, yo estuve allá por un lá tiempo, pelo ano de 2000, por el año 2000, e eu fiquei impressionado. y yo quedé impresionado. Os lugares aonde estiveram os maiores profetas e mestres, En los lugares donde estuvieron los más grandes profetas y alguns lugares maestros, viraram museus, cinema e prostíbulos. algunos lugares se volvieron museos, cinemas y prostíbulos. Aqueles grandes avivamentos do século XVIII e XIX, Aquellos grandes avivamientos del siglo XIX y XVIII e alguns no princípio do século y XX, algunos del principio del siglo XX simplesmente não existe mais. simplemente dejaron de existir. Jornalista fez uma pesquisa Un periodista hizo una investigación e ele entendeu que a pregação equivocada do Evangelho, y él entendió que la predicación equivocada del Evangelio, especialmente o calvinismo ou a espiritualidade desequilibrada, especialmente el calvinismo o aquella espiritualidad desequilibrada, levou os cristãos à passividade. llevó a los cristianos a la pasividad. Então, quando aqueles grandes obreiros cheios do Espírito Santo morreram, Entonces, cuando aquellos grandes hombres llenos del Espíritu Santo murieron, os que ficaram não pregaram o Evangelho. los que quedaron no predicaron más el E aí foi Evangelio. diminuindo, Y ahí fue disminuyendo y os disminuyendo. crentes mais velhos foram morrendo Los creyentes más viejos fueron e muriendo acabou. y se acabó. Então, se nós não voltarmos ao princípio do Senhor, Entonces, si nosotros no volvemos a los nós principios del estamos Señor, trabalhando contra a edificação da igreja. entonces nosotros estaremos trabajando contra la edificación de E la esse é um iglesia. espírito errado. Y ese es un espíritu Isso é errado. uma obra maligna. Y eso es una obra del maligno. E em contrapartida, os muçulmanos, praticamente desde pequenos, são treinados para ser missionários. A diferencia, los musulmanes desde pequeños están enseñando a sus hijos para ser misioneros. E os cristãos, infelizmente, estão sendo treinados para a passividade. Y los cristianos infelizmente están siendo entrenados para ser pasivos. Vão por todo mundo e prega o evangelho Y por todo el mundo y predicar el a toda evangelio criatura. a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quien creyere y fuere bautizado E será quem não salvo. crê será condenado. Y quien no creyere será condenado. Quantos filhos na fé você tem? ¿Cuántos hijos en la fe usted tiene? Quantas pessoas você já levou ao Senhor? ¿Cuántas personas usted ya llevó al Então, Señor? para que serve o seu conhecimento? Entonces, ¿para qué sirve el Há quanto conocimiento? tempo você diz que caminha no Evangelho? ¿Hace cuánto tiempo usted dice que camina en el E Evangelio? você não conduziu ninguém a Cristo? ¿Y usted no ha conducido a ninguna persona a Cristo? Você não acompanha ninguém? ¿Usted no acompaña a ninguno? Você não visita ninguém? ¿Usted no visita a ninguno? Ô, irmão, isso não é normal. Hermanos, eso no es normal. Eu não estou dizendo que você seja um evangelista por ministério. Yo no estoy diciendo que tal vez usted sea un evangelista de Só ministerio. o Senhor pode levantar evangelistas. Solo el Señor puede levantar Mas a evangelistas. missão de pregar o evangelho é de toda a igreja. Mas la misión de predicar el evangelio es de toda la Nem que iglesia. seja para o seu vizinho, Ni aunque sea para su vecino, seus parentes. sus familiares. Mas se nunca falamos do amor do Senhor, Mas si nunca estamos hablando del amor del nós Señor, estamos distante da escola de Jesus. nosotros estamos muy lejos de la Você não enseñanza de pode Jesús. dizer que é um seguidor de Jesus Usted no puede decir que es un seguidor de e Jesús não pratica o que ele ordenou. y no practica lo que Él mandó. No mínimo se interessa por isso. En lo mínimo uno se interesa por esto. Eu já encontrei pessoas com grande contradição com esses textos, Yo ya encontré personas que son una gran contradicción para estos pasajes. porque eles acreditam que tudo que Jesus falou é para nós, a igreja. Porque ellos creen que todo lo que Jesús habló es para la iglesia. Menos o final de Mateus 28 e Marcos 13. Menos el final de Mateo 28 y Marcos 16. Não, essa grande comissão foi só para os 12 apóstolos. Esa gran comisión solamente fue para los apóstoles. Ué, mas todo o restante de que Jesus falou é para nós? Y entonces el resto que Jesús habló es para nosotros. É como alguém que acha que tudo que foi da lei morreu lá na cruz. Es como aquel que piensa que todo lo que fue la ley murió en la cruz. Mas tem algumas coisas que é interessante para nós. Mas hay cosas que son interesantes para Então nosotros. você prega essas coisas e o resto você não quer. Entonces usted predica algunas cosas y el resto no lo quiere. Mas se você pregar um pouquinho da lei, você vai ter que, digamos, herdar e se comprometer com toda ela. Mas porque usted si predica algo de la ley tiene que comprometerse con toda ella. Então assim é isso, é o evangelho. Entonces así es el Você evangelio. não pode escolher uma parte em detrimento de tudo o restante. Usted no puede escoger solo una parte en detrimento de lo demás. Agora você entende por que não temos tantos sinais nesses dias? Ahora usted entiende por qué no tenemos casi señales en nuestros días. Então ele vai falar, versículo 17. Porque él va a hablar ahí en el versículo 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em mim.
estas señales seguirán a aquellos que creen en mí. Em meu nome expulsarão os demônios. En mi nombre echarán fuera demonios. Mas os cristãos não estão indo pregar o evangelho. Como los cristianos no están yendo a predicar, E eles, inclusive, têm medo dos demônios. ellos hasta tienen miedo de los demonios. Você se lembra que quando Jesus ia pregar o evangelho, Ustedes recuerdan que cuando Jesús iba a predicar el evangelio, nas cidades que ele entrava, os demônios se manifestavam. en las ciudades donde él entraba, los demonios se manifestaban. Hoje, se os cristãos não vão pregar o evangelho, Hoy, si los cristianos no van a predicar el os evangelio, demônios estão em toda parte. los demonios están en toda Mas parte. eles não têm nenhum temor dos cristãos modernos. Mas ellos no tienen ningún temor de los cristianos Porque modernos. quando olha para os cristãos, eles não estão cheios do poder de Deus. Porque cuando se mira a los cristianos, ellos no están llenos del poder de Eles não Dios. são homens e mulheres de oração, Ellos no son hombres y mujeres de são oración. homens cheios de televisão e de divertimento. Son hombres que solamente huelen a televisión y a entretenimiento. Então, às vezes, os demônios estão transitando ao redor de nós, com as pessoas. Entonces a veces los demonios están transitando alrededor de nosotros y de las Você personas. conversa com a pessoa e às vezes ela está endemoniada e você nem percebe. Usted a veces habla con una persona y esa persona está tal vez hasta endemoniada y usted ni siquiera se da cuenta. Você está dialogando com os demônios e não percebe. Usted a veces puede estar hablando con los demonios y ni siquiera se da cuenta. Vocês me entendem, irmãos? Ustedes me entienden, Por hermano. várias vezes eu tenho visto isso. Varias veces yo he visto eso. Às vezes encontro irmãos com pessoas A veces encuentro hermanos con que personas estão convivendo com elas há tantos anos. que están conviviendo con ellas hace muchos E años. aquelas pessoas estão debaixo de opressão maligna. Y aquellas personas están bajo Eu me lembro presión que maligna. uma vez fomos orar com uma delas, Yo recuerdo que una vez fui a morar con una persona así, fomos orar, a orar por una persona e así, ela ficou endemoniada. y ella quedó endemoniada. E às vezes os cristãos são amigos de pessoas endemoniadas. Y a veces los cristianos son amigos de personas Elas endemoniadas. são muito educadas, mas estão possessas. Puede ser una persona muy educada, pero está poseída. Ou no mínimo estão oprimidas. O por lo menos oprimida. Mas se os cristãos não estão orando e jejuando e cheios do poder de Deus, Y si los cristianos no están orando y ayunando, llenos del e poder não de pregam o Dios, evangelho, y no predican el aí evangelio, se contenta com uma reunião da igreja para ficar ouvindo ensinamento. ahí se contenta el cristiano de solo ir a la iglesia y escuchar enseñanzas. Como se a igreja fosse uma universidade. Como si la iglesia fuese una universidad. E nós ouvimos coisas e não praticamos. Nosotros oímos y no practicamos. Irmãos, isso não é o reino de Deus. Hermanos, eso no es el reino de Que Deus Dios. tenha misericórdia de nós. El Señor tenga misericordia de Então ele nosotros. fala, olha, estes sinais acompanharão aqueles que creem em mim. Entonces él habló, estas señales seguirán a aquellos que creen en mí. Se você vai pregar o evangelho, Si usted va a predicar el no evangelio, nome do Senhor Jesus, en el nombre del Señor em Jesús, comunhão com a igreja, en comunión con la iglesia, os demônios serão expulsos. los demonios serán expulsados. Falarão novas línguas, os cristãos falarão novas Los línguas. cristianos hablarán nuevas lenguas, Pegarão em serpentes. tomarán en las manos E serpientes, se beber alguma coisa mortífera, si bebieren cosa não mortífera, lhes fará mal algum. no les hará daño. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado estas coisas, De hecho, el Señor Jesús, después de haber hablado estas cosas, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de E Dios. eles foram e pregaram o evangelho por toda parte. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Agora, olha que maravilhoso. Ahora mire esta maravilla. Cooperando com eles o Senhor Ayudándoles el Señor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. confirmando la palabra con las señales que le seguían. Antes era o Senhor que ia e eles cooperavam com o Senhor. Antes era el Señor el que iba y ellos ayudaban al Señor. Agora eles estão indo e é o Senhor que está cooperando com eles. Ahora ellos son los que están yendo y el Señor ahora está O ayudándoles Senhor a ellos. voltou para o Pai e derramou o Espírito Santo. El Señor volvió para donde su Padre y derramó el Espíritu Santo. E agora, por misericórdia, somos o corpo de Cristo. Y ahora por su misericordia somos el cuerpo de Cristo. Mas aquele Salvador maravilhoso que pregava o Evangelho, Mas aquel Salvador maravilloso que predicaba el Evangelio, aquele que tinha o seu ministério enquanto estava na terra, aquel que tenía su ministerio cuando estaba en la ele tierra, quer que o seu ministério siga adiante, él quiere que su ministerio siga adelante. porém por meio do corpo de Cristo. Sin embargo, es a través del cuerpo de Se Cristo. não pregamos o Evangelho, Si no predicamos el Evangelio, interrompemos o ministério do Senhor. interrumpimos el ministerio del Señor. Me entende, irmãos? ¿Está entendiendo, O Senhor hermano? quer cooperar conosco, El Señor quiere cooperar y trabajar con nosotros enquanto nós obedecemos em pregar o Evangelho. en cuanto nosotros obedecemos predicando el Evangelio. Chegamos em Atos capítulo 11 Llegamos ahí a Hechos capítulo 11 e nós vamos encontrar algo
Y nosotros vamos a encontrar muito algo famoso. muy famoso, Versículo versículo 19. 19. Houve uma grande perseguição no capítulo 8 de Atos. Una gran persecución en el capítulo 8 de Hechos. No capítulo 12, Tiago morre ao fio da espada. En el capítulo 12, Santiago muere al filo de una espada. E agora os cristãos estão dispersos em muitos lugares. Ahora los cristianos están dispersos en muchos No lugares. capítulo 11, versículo 19, En el capítulo 11, verso 19, diz que os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, Ah, mas não anunciando a palavra a ninguém, Não. a não ser ao judeu. no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O Senhor mandou ir por todas as nações pregar o evangelho, El Señor mandó a ir a todas las naciones y predicar el evangelio. mas eles não queriam pregar para os gentios. Ellos no querían predicar a los gentiles. Como assim dizer que Jesus é o Senhor e você faz o que você quer? ¿Cómo así usted decir Jesús es el Señor y hacer lo que usted quiere? Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, Algunos de ellos, sin embargo, que eran de Chipre y de Cirene, que foram até Antioquia, los cuales cuando entraron a Antioquía falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aqueles que eram da linha judaizante não queriam pregar aos gregos, aos gentios. Aquellos que ellos eran de la línea judaizante no querían predicar a los griegos ni a los gentiles. Mas alguns que vieram de Chipre e de Cirene, sim, eles foram e pregaram o evangelho. Mas los que venían de Chipre y Cirene, ellos sí, ellos fueron y predicaron el evangelio. Agora olha o versículo 21. Ahora mire el versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, Y la mano del Señor estaba con e ellos. muitos crendo se converteram ao Y Senhor. gran número creyó y se convirtió al Señor. Ou seja, que quando se prega o evangelho, O sea que cuando se predica el a evangelio, mão do Senhor está sobre nós. la mano del Señor está sobre O poder de nosotros. Satanás é destruído. El poder de Satanás es E o destruido. Espírito Santo convence os pecadores à fé. Y el Espíritu Santo comienza a convencer a los pecadores. Você está entendendo que se você não prega o evangelho, você está amarrando a mão do Senhor? Usted no entiende que si usted no predica el evangelio está amarrando la mano del Então Señor. esse pensamento de que se o Senhor quiser, é Ele que salva, Entonces el pensamiento que si el Señor quiere es el que él isso salva, anula a responsabilidade humana eso anula la responsabilidad e humana transfere ao Senhor a responsabilidade que Ele confiou aos discípulos. y devuelve la responsabilidad que el Señor le confió fue a los É discípulos. claro que Deus é que salva as pessoas. Es claro que Dios es el que salva a las É claro que personas. só Ele pode convencer o pecador e Es- chamá-lo ao arrependimento. Es claro que solo el Espíritu puede convencer y traer la persona al Mas como disse arrepentimiento. Paulo em Romanos 10, Más como dice Pablo, como crerão se não há quem pregue? ¿cómo creerán si no hay quien predique? E como pregarão se não forem enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Vocês me entendem, irmãos? Ustedes me entienden, hermano. Teve que haver uma perseguição em Jerusalém para os cristãos sair para pregar o evangelho. Tiene que haber una persecución en Jerusalén para que los cristianos salgan y prediquen el Mas o evangelio. Senhor já tinha falado, vão por todo mundo Mas pregar o el Señor evangelho. ya había hablado, vayan por todo el mundo predicando el evangelio. Será que teremos que ter também uma perseguição para sairmos e pregar o evangelho? ¿Será que también tendremos que tener una persecución para salir y predicar el Porque evangelio? hoje nós estamos na passividade. Porque hoy estamos nosotros en una pasividad. Volto a falar, talvez não seja o problema de vocês, Vuelvo a hablar, tal vez no sea el problema de ustedes, mas eu espero que essa mensagem chegue a outros lugares mas yo espero que este mensaje llegue a otros e lugares possa despertar o povo do y Senhor pueda despertar al pueblo del e Señor ser livre de um espírito de engano. y ser libre de ese espíritu de engaño. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús. Nós somos chamados para seguir a Jesus. Nosotros somos llamados para seguir a Jesús. Às vezes queremos desfragmentar o Senhor. A veces queremos como desfragmentar al Señor. Nós gostamos dele como pastor em Betânia, Nosotros nos gusta Él como un pastor en Betania. gostamos dele como mestre que ensinou muitas coisas. Nos gusta cuando Él enseña como maestro muchas Ah, cosas. também gostamos dele como profeta. Y también nos gusta el Señor como profeta. Ele é o nosso apóstolo enviado por Deus. Él es el apóstol enviado por Dios. Mas não se esqueça, Mas no olvidemos. a primeira profecia que Jesus me ensinou quando ele voltou do deserto, La primera profecía que Él mencionó cuando Él volvió del desierto, qual foi? ¿cuál fue? Você se lembra? ¿Usted recuerda? Alguém aqui se lembra? ¿Alguien Você aquí poderia recuerda? mencionar? ¿Se podría mencionar? Como é?
Él decía que anunciaba el evangelio siendo arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Ele volta do deserto, Él vuelve del desierto, ele entra na sinagoga él entra en o la no sinagoga o en el templo e diz que ele pega o rolo do livro da lei y dice que él toma el e rollo del libro de la abriu em ley Isaías 61. Claro, lá não estava 61, era Isaías. y él abrió el libro ahí en Isaías E 61. para nós é o 61. Você lembra o que estava escrito? ¿Y usted recuerda lo que estaba escrito? O Espírito do Senhor Deus está sobre, El Espíritu del Señor está sobre mí porque ele me ungiu porque Él me ungió a evangelizar. para predicar el Evangelio. Então o ministério do Senhor se revela Entonces el ministerio del Señor comienza a antes de revelarse tudo antes que cualquier cosa como evangelista. como evangelista. Mas às vezes não gostamos dele como evangelista. Mas a veces no nos gusta esa parte de Gostamos él dele como no evangelho evangelista. de João. Nos gusta verlo en el Evangelio de Ah, Juan, mas você precisa ler ele em Lucas e em Marcos, mas usted necesita leer Lucas, Marcos, passando por Cafarnaum, pasando por na Capernaum, região do Gadareno, la región del em Gadareno, todos os lugares onde ele ia pregando o evangelho, en todos los lugares por donde él iba predicando el curando Evangelio, as pessoas, expulsando demônios. curando las personas y expulsando demonios. Então você não pode escolher um aspecto do Senhor Entonces usted no puede escoger un aspecto del em Señor detrimento de outro. en detrimento de otro. Se você faz assim e acha que está seguindo o Senhor, Si usted hace así y piensa que está siguiendo al seu Señor, Cristo é muito pequeno. su Cristo es muy pequeño, Fatalmente é um falso Cristo. totalmente un falso Cristo. Porque Paulo falou aos Coríntios, se pregam a vocês um outro Jesus, Porque Pablo habló a los corintios, si les predican a ustedes otro Jesús, então temos que ter muito cuidado. Pode ser que estamos crendo num outro Jesus. entonces debemos tener mucho cuidado. Puede ser que yo estoy creyendo en otro Nós temos que Jesús. crer na plenitude dele e do seu ministério. Entonces nosotros necesitamos creer en la plenitud de Él y de su De ministerio, tudo que ele falou, de todo lo que Él habló, tudo que ele ordenou todo lo que Él ordenó e nos mandou praticar. y nos mandó practicar. Então, por que não temos tantos sinais e milagres hoje? Entonces, ¿por qué no tenemos tantas señales y milagros Porque hoy? nós estamos desobedecendo o Senhor. Porque nosotros estamos desobedeciendo Ele é al o Señor. mesmo ontem, hoje e será eternamente. Él es el mismo hoy y siempre, eternamente. Temos visto milagres do Senhor em muitos lugares. Nosotros hemos visto milagros del Señor en muchos lugares, Mas não temos visto milagre onde o povo deixou de pregar o evangelho. mas nunca hemos visto milagros donde el pueblo dejó de predicar el Evangelio. Como esperar que o Espírito Santo coopere com desobediente? ¿Cómo esperar que el Espíritu Santo coopere con personas desobedientes? Impossível. Es imposible. Então, irmãos, gostaria de provocar vocês em amor Entonces, mis hermanos, yo quisiera provocarles en amor a voltar ao princípio do discipulado a volver al principio del discipulado e voltar a esse encargo de que nós temos responsabilidade com a pregação do y evangelho. volver a ese encargo que nosotros tenemos responsabilidad con la predicación del Evangelio. Tem um livro muito maravilhoso que é sobre o testemunho de de Charles Studd. Hay un libro muy maravilloso que es el testimonio de Charles Studd. Ele era um grande esportista e era um milionário. Él era un gran deportista y era millonario. Ele abandonou tudo quando ele creu no Senhor. Él abandonó todo cuando creyó en el Señor. O Lance Lambert se converteu com uns 12 anos de idade lendo esse livro. Lance Lambert se convirtió a los 12 años de edad leyendo ese libro. O Studd foi fruto do ministério de Moody. Studd fue fruto del ministerio de L. Moody. E o pai de Studd, ele era um homem muito milionário. Y el padre de Studd era un hombre muy E millonario. gostava de muitos jogos. Y le gustaban mucho los deportes. E Studd pensava como ele vai se converter e seguir se o prazer dele é apostar e jogar os jogos. Y el placer de él, ¿cómo él se va? Studd decía, ¿cómo se va a convertir él si el placer de él es apostar y jugar? Então Moody falou: Entonces Moody habló. no dia que ele ganhar uma alma para o Senhor, En el día que él ganare un alma para el o Señor, gozo e a alegria que ele vai experimentar el gozo y la alegría que él va a é experimentar maior do que todo o prazer do que os jogos e os pecados do mundo podem trazer. es mucho mayor que todo el placer que los juegos y el pecado del mundo le puede Coisa ofrecer. maravilhosa. Qué cosa maravillosa. E o Senhor falou que quando um pecador se converte, Y el Señor habló que cuando un pecador se convierte, há alegria nos céus. hay alegría en los E cielos. essa alegria chega até nós. Y esa alegría llega hasta nosotros. Você que já teve um filho Usted que ya tuvo un hijo e queria muito ter essa criança. y usted Queria muito ter essa criança. quería mucho tener ese hijo, Quando aquele bebezinho chega, cuando aquel bebé llega,
Que alegria nessa casa. Qué alegría en esa Toda a casa. atenção agora vai para essa criança. Toda la atención ahora va para ese A niño. mulher, quando está em dores de parto, ela está com tristeza. La mujer cuando está con dolores de parto ya está con tristeza. Depois que a criança nasce, a alegria transforma aquela dor em festa. A que después de que la crianza nace, el niño nace, toda esa tristeza se convierte en alegría. Então ela já não lembra mais da tristeza. Entonces ya no se recuerda más la tristeza. Agora a atenção do casal é para cuidar dessa criança. Ahora la atención del matrimonio es cuidar ese niño. Eles nem lembram mais das fraquezas deles, Ellos no se recuerdan más las debilidades mas de ellos. concentra a atenção, o amor, a energia para essa criança. Entonces concentran la atención en la energía en la crianza de ese niño. Agora, quando você tem um casal que já está há muitos anos e não tem filhos, Ahora, cuando usted tiene un matrimonio y llevan muchos años y no tienen hijos, e também não adota a criança, también no adoptan un e niño também não serve outras y pessoas, también no sirve a otras eles personas, começam a ter choques entre eles. ellos comienzan a pelear entre ellos, Isso não é uma lei, mas Isso não é quase uma lei. sempre é assim. pero casi siempre es así. Isso é só uma ilustração. Eso es solo una ilustración. Quando temos uma igreja que não prega o evangelho, Cuando tenemos una iglesia que no predica el evangelio, também não tem a alegria dos céus también no hay alegría en los em cielos ver os novos convertidos chegando. en ver nuevos convertidos llegando. Às vezes nos tornamos cristãos abatidos e deprimidos. A veces somos cristianos tristes y abatidos. Ainda que Paulo falou que o reino de Deus não consiste em palavra, Aunque Pablo habló que el reino de Dios no consiste en palabras, nem em comida e nem em bebida, ni en comida ni en bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo más gozo, paz y alegría en el Espíritu e Santo. poder também. Y poder también. Onde está a alegria? ¿Dónde está la alegría? Onde está o poder? ¿Dónde está el poder? Onde está o gozo? ¿Dónde está el gozo? Ele se foi, Ese fue. porque não estão pregando o evangelho. Porque como no estamos predicando el evangelio, Então, entonces nada disso às vezes temos. nada de eso tenemos. Então agora os cristãos mais velhos, infelizmente, passam a ter problemas entre eles, Entonces ahí los cristianos más viejos comienzan a pelear entre ellos, porque eles não estão cuidando de ninguém. porque ellos como no están cuidando de ninguno, Eles estão ficando velhos se están volviendo viejos, e às vezes se tornam velhos rabugentos. entonces a veces se vuelven viejos amargados. Você está entendendo? ¿Usted entiende Deus eso? espera que você passe a ter responsabilidade espiritual. Dios espera que nosotros pasemos a tener responsabilidad Mas se espiritual. os anos estão passando e você continua o mesmo, Mas si los años van pasando y usted sigue siendo el a mismo, sua cabeça está crescendo, su cabeza está o seu creciendo corpo continua pequeno, y su cuerpo continúa isso é pequeño, anormal. eso es anormal. Então nós precisamos considerar essas coisas. Entonces nosotros necesitamos considerar estas cosas. Sinceramente, eu não ia falar nada disso hoje. Sinceramente no iba a hablar nada de eso hoy. Aqui está um esboço que o irmão Pablo sabe que tem, Aquí está el esbozo que había preparado. mas eu creio que o Espírito Santo me tocou falar dessas coisas. Yo creo que el Señor me está llamando a hablar de estas cosas. Então eu vou mencionar algumas coisas que eu preparei para hoje, Entonces yo voy a hablar algunas cosas que yo preparé para hoy, tentando concluir esse assunto que eu comecei. intentando concluir aquel asunto que comencé. Claro que não há uma contradição, mas isso aqui que eu estou fazendo é uma primeira parte. Claro que no hay contradicción, pero esto que yo estoy haciendo aquí es la primera parte. Então vamos em Mateus capítulo 9, Entonces vamos a Mateo capítulo 9, versículo 35. versículo 35. Que diz: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, Donde dice Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, e curando todo tipo de doenças e y enfermidades. sanando toda enfermedad y toda dolencia en el Ele pueblo. não separava ensinamento de obras. Él no separaba la enseñanza de las obras. Vocês estão prestando atenção nisso? ¿Usted está prestando atención en eso? Nunca você vai encontrar isso no Novo Testamento. Nunca usted va a encontrar eso en el Nuevo Testamento. Separar ensinamento de pregação do evangelho e obras. Separar la enseñanza de la predicación del evangelio y las obras. Lembra da primeira profecia que se cumpriu em Jesus quando ele iniciou o seu ministério. Recuerde la primera profecía que se cumplió en Jesús cuando él comenzó su Ele ministerio. veio pregar o evangelho, libertar os cativos, Él vino a predicar el evangelio, a libertar a los cautivos, abrir os olhos aos cegos, abrir los ojos a los libertar os ciegos oprimidos, y dar libertad a los oprimidos, curar as pessoas. curar las Todo o personas. seu ministério foi assim. Todo su ministerio fue así. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas.
Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como assim, se o sumo pastor está ali? ¿Cómo así si el gran pastor está allí? Como ele, sendo o grande pastor, diz que elas são como ovelhas que não têm pastor? ¿Cómo él siendo el gran pastor dice que son como ovejas que no tienen pastor? Mas aqui ele está como um evangelista e um profeta. Aquí él está como un evangelista y un profeta. Ele não está cuidando, apacentando dessas Él no pessoas. está cuidando y apacentando estas Ou seja, é personas. possível haver uma grande multidão, O sea, es posible que haya una gran multitud, mas ninguém está sendo apacentado. mas nadie esté siendo cuidado. E quando ele diz que elas estavam aflitas e exaustas, Y cuando él dice que ellas estaban desamparadas lembra y que o afligidas, contexto que Jesus está é a sinagoga. São as Recuerda. sinagogas, digo. recuerde que el contexto donde Jesús está hablando es la sinagoga. Então, aquele estilo de ministério dos fariseus e os escribas Entonces aquel ministerio de los fariseos y de los escribas castravam as faculdades mentais das pessoas, castraban las facultades mentales de las personas, gerava passividade generaba pasividad e opressão. y opresión. Elas estavam cansadas e oprimidas. Ellas estaban cansadas y oprimidas. Jesus está falando do seu povo, Jesús está hablando eso de su que pueblo, estão seguindo um ensinamento equivocado. que están siguiendo una enseñanza equivocada. E agora, quando ele olha essa escola de discipulado, entre aspas, Y cuando Jesús mira aquella escuela de discipulado, entre comillas, ele tem compaixão. Él tiene E compasión. hoje nós precisamos receber essa compaixão de Jesus Y nosotros necesitamos recibir hoy esa compasión de e Jesús ter compaixão dos cristãos hoje. y tener compasión de los cristianos Porque é hoy. exatamente isso que acontece hoje. Porque es exactamente esto lo que sucede Uma hoy. multidão Una multitud seguindo uma liderança cega siguiendo unos líderes ciegos e equivocados. y equivocados. Isso não é o reino de Deus. Y eso no es el reino de Dios. Então ele fala aos seus discípulos. Entonces Él habla a sus discípulos. Ele não está falando a qualquer um. Él no está hablando a cualquiera. Ele quer falar aos seus discípulos. Él está hablando a los discípulos. Você é um discípulo? Usted es un discípulo, Então isso aqui é para você. entonces esto también es para usted. A seara é grande, A la verdad la mies es mucha, mas os trabalhadores são poucos. mas los obreros pocos. Que desabafo, Qué, lamento. qué lamento, qué nostalgia, qué Enorme a seara, enorme, grande es la mies, mas são poucos trabalhadores. mas son pocos los Uma trabajadores. multidão está ali, Una multitud está allí, mas não estão alinhadas com ele. mas no están alineados con Él. Por isso, Por eso, orai ao Senhor da seara rogad pues al Señor de la mies que mande trabalhadores para a sua seara. que envíe obreros a la mies. Você está vendo? Se está mirando. Ele convoca os seus discípulos a compartilhar dos seus sentimentos. Él convoca a sus discípulos para compartirles sus sentimientos. Ele não quer que as pessoas sigam a ele sem compartilhar dos seus sentimentos. Él no quiere que las personas lo sigan a Él sin compartir o participar de sus Por isso que é sentimientos. estranho hoje dizer que segue a Jesus Por eso es extraño decir hoy que seguimos a Jesús e não tem responsabilidade com a pregação do Evangelho. y no tener responsabilidad con la predicación del Não Evangelio. tem compaixão. No tiene compasión Então ele fala, orem, y entonces Él dice, oren, vão ao Pai, rueguen al Padre que envie trabalhadores à sua seara. que envíe trabajadores o obreros a su Será que mies. nós estamos orando para que ele envie trabalhadores à sua seara? Señor, ¿será que nosotros estamos rogando que el Señor envíe trabajadores a su mies? Interessante que no capítulo 10, Interesante que en el capítulo 10, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, entonces llamando a sus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre o espírito imundo para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5 diz: Jesus enviou esses 12. En el verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús. Então nós podemos considerar algumas coisas aqui. Entonces nosotros podemos pensar algunas cosas aquí. Jesus mostra uma necessidade, Jesús muestra una necesidad, a seara é grande, são poucos trabalhadores. la mies es mucha y son pocos los obreros. Então temos que ter consciência disso. Nosotros necesitamos tener conciencia de eso. Em segundo lugar, ele encarrega os seus discípulos a interceder, a orar. Y en el segundo lugar, los discípulos se les pone el encargo de orar y rogar por E eso. no capítulo 10 nós temos a resposta do Senhor da seara. Y en el capítulo 10 tenemos la respuesta del Señor para la mies.
Ele enviou trabalhadores. Él envió Mas trabajadores. quem são esses trabalhadores? Mas ¿quiénes son esos trabajadores? Você acha que é um estrangeiro que vem de fora, um missionário? ¿Usted piensa que es un extranjero que viene de fuera, un misionero? Quem sabe um irmão bem experimentado? ¿Quién sabe, tal vez un hermano bien experimentado? Não, são eles. No, eran ellos. Homens fracos, Hombres débiles, cheios de debilidade, llenos de debilidad, mas que eles eram discípulos do Senhor. mas eran discípulos del Señor. Você está percebendo isso? ¿Se está percibiendo eso? Dentre vós mesmos, De entre vosotros o Senhor mismos, suscitará os obreiros. el Señor levantará obreros. Mas você precisa ser discípulo, Mas usted necesita ser discípulo, obedecer o que o Senhor manda, obedecer lo que el Señor manda, participar dos seus sentimentos, participar de sus ser sentimientos, um intercessor. ser un intercesor. E isso é um problema sério hoje. Y eso es un problema serio hoy. Os cristãos gostam da passividade, Los cristianos les gusta la pasividad, não quer saber desse negócio de pregar o evangelho. no quieren saber de este negocio de predicar el Que evangelio. Deus me livre dele me enviar. Que Dios me libre de ser enviado. Assim pensam alguns. Así piensan algunos. Eu conheci uma congregação Yo conocí una congregación pequena, pequeña. seguiram um mestre por muitos anos. Siguieron un maestro por muchos E años. esse mestre morreu. Y ese maestro murió. Então eles fecharam o lugar onde eles reuniam, Entonces ellos cerraron el lugar donde se se reunían. reuniam ali dentro, Se reunían ahí mas não dentro. queria que ninguém viesse. Mas no querían que nadie viniera. Que ninguém seja salvo. Que ninguno sea salvo. Porque nós estamos tão bem aqui, Porque nosotros estamos tan cómodos que aquí se chegar pessoas novas vai atrapalhar. que si llegan personas nuevas van a causar Eles problemas. passaram um ano estudando as mesmas coisas que aquele mestre havia deixado. Entonces pasaron estudiando años las mismas enseñanzas que aquel maestro había E dejado. eles achavam que era espiritual. Y ellos se pensaban que eran personas muy E espirituales. isso era um engano. Y eso fue un gran engaño. Então Jesus enviou seus discípulos. Entonces Jesús envió a sus discípulos E esse é um problema hoje. y ese es un problema hoy. Os pais estão preparando seus filhos para serem grandes engenheiros, médicos. Los padres preparan a sus hijos para ser grandes ingenieros, médicos, Investe dinheiro nisso, invierten dinero en mas todo não eso, oram pelos seus filhos. mas no oran por sus hijos. Façam deles obreiros. Hagan de ellos obreros. Em outras palavras, seja um bom engenheiro, um bom médico ou qualquer outra profissão. En otras palabras, ser ingeniero, médico, cualquier otra profesión, Mas saiba que seu maior chamamento mas sepa que su mayor llamamiento é ser um colaborador do Senhor. es ser un colaborador del Não Señor. importa onde. No importa dónde. Você pode ser um mecânico, Usted puede ser un mecánico, mas você tem que entender que você, de fato, é um colaborador do Senhor. mas usted tiene que entender que de hecho usted es un colaborador del Señor. É um colaborador disfarçado de mecânico. Es un misionero disfrazado de mecánico. Ali você deve pregar o evangelho. Ahí usted debe predicar el Você deve evangelio. consertar carro para a glória de Deus. Usted debe reparar los carros para la gloria de Dios E orar para que os donos dos carros ouçam o evangelho. y orar para que los dueños del carro oigan el Quando evangelio. você entregar o carro, Cuando usted entregue el carro, que deixe folhetos ali dentro. que deje folletos allá adentro. Mas qual é o problema hoje? Mas ¿cuál es el problema As hoy? pessoas trabalham, Las personas trabajan, ganham o seu dinheiro ganan dinero e elas entendem que de segunda a sexta ou sábado y ellos entienden que martes o viernes o el sábado elas estão trabalhando, tá tudo bem. ellos están trabajando, Mas domingo elas vão servir o Senhor. más el domingo van a servir al Señor. Então, 6 dias você está no mundo Entonces usted 6 días está en el mundo e um dia você acha que está na presença de y Deus. un día usted piensa que está en la presencia de Dios. Tem um livro muito interessante de John White, Hay un libro muy interesante de John White que o título é Os Outros 6 Dias. que el título dice Los otros 6 días. Nós devemos crer numa missão integral. Nosotros debemos creer en una misión integral, Que todos os dias que todos los días são santos. son santos, Todos os lugares todos los lugares são santos. son santos E que em todo momento y que en todo momento você deve estar servindo o Senhor. usted debe estar sirviendo al Señor. Não só quando você está congregando. No solo cuando usted se está reuniendo, No dia santo, que é o domingo, el día santo que es el o domingo, lugar santo, que é o local, el lugar santo que es un local, para ouvir um homem santo, que é o pregador. Ou para oír un hombre santo que es el predicador o el Claro, eu pastor. não acredito que vocês aqui tenham esse problema. Claro, yo no pienso que ustedes aquí tengan ese problema, Que Deus nos livre disso. que Dios nos libre de Mas eso. infelizmente esse é o cristianismo. da nossa Más infelizmente ese es el cristianismo de vida. nuestros Nós días. precisamos então orar ao Senhor Entonces nosotros necesitamos orar al Señor para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. para que Él envíe trabajadores a Mas la se mies. você orar sinceramente, Y si usted ora sinceramente, você pode ser a resposta. tal vez usted sea la respuesta. E se você não é levantado para ser
um missionário, um evangelista, Y si usted no es levantado para ser un misionero o un ou evangelista um homem com o ministério da palavra, o un hombre con ministerio de la palabra, no mínimo você é levantado para ser um cooperador. por lo menos usted va a ser levantado para ser un colaborador. Você pode prover financeiramente, Usted puede proveer você financieramente, pode ser um intercessor, usted puede ser un intercesor, você pode ajudar a cuidar dos novos convertidos. usted puede ayudar a cuidar a aquellos nuevos Tem convertidos. muitos serviços na casa Hay do Senhor. mucho servicio en la A casa de única Dios. coisa que você não deve fazer La única cosa que usted no puede hacer é ser um cristão religioso. es ser un cristiano Que religioso. você congrega nos dias que tem que congregar, Que usted va a los días que tiene que ir a las mas reuniones, você é como um camaleão. más que usted es como un camaleón. Ninguém sabe que você é um cristão. Nadie sabe que usted es un Só cristiano. no dia que você está reunido. Solo el día que usted está reunido. Pode ser que naquele dia que o Senhor voltar, Puede ser que aquel día que el Señor vuelva, nós vamos ter muitas surpresas. nosotros vamos a tener muchas Que sorpresas. muitos cristãos bonzinhos Muchos cristianos buenos vão ouvir o Senhor falar: van a oír al Señor hablar. Apartai-vos de mim, Apartaos de mí, eu não vos conheço. yo no los conozco. O inferno deve provavelmente estar lotado de cristãos bonzinhos. El infierno posiblemente va a estar lleno de cristianos muy bonitos. Quando eu comecei a ler os evangelhos, Cuando yo comencé a leer los eu evangelios, tinha certeza de que Pedro era o traidor. yo tenía seguridad de que Pedro era el que lo iba a E o traicionar melhor discípulo era Judas. y que el mejor discípulo era Ah, Judas. como Judas era correto. ¿Cómo Judas era correcto? Nunca vi ele discutindo com o Senhor, Nunca discutía con el Señor, nunca se meteu em encrenca, em problema. nunca se metía en problemas. Ele pregava o evangelho, Él predicaba el ele curou evangelio, pessoas. él curó personas. Gente boa demais. Gente buena Ah, de más. Pedro era um encrenqueiro. Pedro sí era un problema. Toda hora ele está metido em problema. Toda hora estaba metido en problemas. Mas o Senhor louvava a atitude de Pedro, Mas el Señor aplaudía la actitud de Pedro. porque toda aquela encrenca era porque ele queria conhecer o Senhor e agradar o Senhor. Porque todos aquellos problemas era porque él quería conocer y agradar al Señor. Ao contrário de Judas, Al contrario de Judas, nunca manifestou o que estava no seu coração. nunca manifestó lo que estaba en el corazón. Eu tenho muito, assim, digamos, eu desconfio dos bons cristãos. Yo Están tengo bonzinhos. que decir que yo desconfío de aquellos cristianos bonachones. Muito educado, nunca pergunta Muy nada. educados, nunca preguntan Está nada. sempre bem, tranquilo. Están siempre bien, tranquilos. Aquela vez que Judas revelou seu coração, Aquella vez que Judas reveló su foi corazón quando Satanás entrou nele fue cuando Satanás entró en e él ele traiu o Senhor. y él traicionó a Jesús. Ele não ficou endemoniado, Él no quedó ele endemoniado, não caiu espumando e él no balançando. estaba revolcando, sino Ele botando espuma. ele simplesmente ficou possesso ao lidar com dinheiro. Él simplemente cuando estaba tratando con cosas de dinero quedó poseído. E esse também é um problema do nosso tempo. Y ese también es un problema de nuestro tiempo. Você lembra que em Betânia derramaram um vaso que valia 300 moedas. Se recuerda que en Betania derramaron un vaso de alabastro que valía como 300 monedas. E Judas traiu Jesus por 30 moedas. Y Judas traicionó a Jesús por 30 monedas. Parece que Judas era um bom dizimista. Parece que Judas era un buen diezmador. Em outras palavras, em Jerusalém, Jesus valia 10% do que ele valia em Betânia. En otras palabras, en Jerusalén Jesús valía 10% de lo que valía en Então Betania. não acha que você está bem se você dá seu dízimo. Entonces no piense ni siquiera que usted está bien si usted da el diezmo. Vocês estão me entendendo? Ustedes me están Aquilo entendiendo. mostrava a avaliação que se tinha de Jesus. Aquello mostraba cómo valoraban las personas a As Jesús. pessoas seguiam Jesus por interesse Las personas seguían a Jesús por interés e algumas dizimavam para desencargo de consciência. y algunos diezmaban por liberar y descansar su Mas não tinha conciencia. nenhum comprometimento. Mas no había ningún compromiso, vínculo. ningún vínculo. E esse é um problema do nosso tempo. Y ese es uno de los problemas de nuestro Eu tiempo. vou tentar concluir Yo voy a intentar concluir dizendo que nós somos chamados ao discipulado. diciendo que nosotros somos llamados a ser discípulos. Se você é um cristão e a sua vida gira em torno de você, Si usted es un cristiano y su vida gira en torno de usted, você é um fariseu do século XX. usted es un fariseo del siglo XX. Estamos no século XXI, não? Siglo XXI Não, estamos. 20. Vocês estão me entendendo, irmão? Ustedes me están entendiendo, hermanos. Esse é um problema sério. Ese es un problema. Então, serio. trabalho, estudo, casamento, lazer, tudo gira em torno de você. Entonces usted trabaja, estudia, su matrimonio, su placer, todo gira en torno de usted. Aí depois você congrega.
Y después ahí usted se congrega. mas você não tem compromisso com a obra do Senhor. Mas usted no tiene ningún compromiso con la obra de Dios. Você nunca conduziu ninguém a Jesus. Usted nunca llevó a nadie a Jesús. Você não cuida de ninguém. Usted no cuida de Você não ninguno. coopera. Usted no coopera. Isso é farisaísmo moderno. Eso es ser un fariseo moderno. E para justificar esse farisaísmo, Y para justificar ese então fariseísmo, nós interpretamos a Bíblia de maneira equivocada. entonces nosotros interpretamos la Biblia de manera equivocada. Escolhemos as melhores partes aos nossos olhos, Escogemos las mejores partes a nuestro em parecer detrimento de outras. en detrimento de otras. Mas o que é um discípulo? Mas ¿qué es un discípulo? Ainda que ele trabalhe, estude, se case, Aunque él trabaje, estudie y se case, toda a vida dele está girando em torno do senhorio do Senhor. entonces toda la vida de él está girando en torno al Ele está señorío de seguindo o Jesús. Senhor Él sigue al e Señor, ele quer obedecer ao Senhor. él quiere obedecer al Se o Señor. Senhor pede para ele largar algo, Si el Señor pide para él que él deje algo, então é diferente de alguém que não é um discípulo. entonces es diferente de alguien que no es discípulo. Alguém que não é um discípulo tem dificuldade de abandonar as coisas, Alguien que no es discípulo tiene muchos problemas para abandonar las porque as cosas, coisas são dele. porque las cosas son de él. Mas alguém que é um discípulo, Mas alguien que es un discípulo, ele simplesmente entrega, él simplemente entrega, porque não são dele. porque las cosas no son de él. Tudo pertence ao Senhor. Todo pertenece al Señor. 100% do que temos é dele. 100% de lo que tenemos es de él. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. De él, por él y para él son todas Então las é cosas. melhor ter uma igreja pequena Entonces es mejor tener una iglesia pequeña com discípulos con do discípulos que ter uma multidão que tener una multitud onde as pessoas não têm responsabilidade. donde las personas no tienen ninguna Mas responsabilidad. claro, deixa eu corrigir isso. Más claro, déjeme corregir esto. Eu tenho escutado lá no Brasil pessoas falar que Deus não quer salvar a multidão. Yo también he escuchado allá en Brasil que Dios no quiere salvar a E multitudes. isso é mentira. Eso es mentira. O Senhor quer salvar o máximo que puder. El Señor quiere salvar lo máximo que se pueda. Ainda que hajam assembleias menores, Aunque a veces hayan iglesias pequeñas, precisamos orar para que o Senhor salve as almas. necesitamos orar para que el Señor salve las Quando almas. você olha o livro de Apocalipse, Cuando usted mira el libro de então Apocalipsis, você tem multidões usted ve de multitudes povos, línguas e de nações pueblos, lenguas, tribus y naciones adorando ao Senhor. adorando al Señor. Talvez possa se pensar, mas se tiver um povo muito grande, vai ser difícil a gente cuidar. Mas a veces se puede pensar, si tenemos un pueblo muy grande va a ser muy difícil de cuidar. Claro, se você é um centralizador, você pode pensar assim. Claro, si a usted le gusta centralizar las cosas, usted va a pensar así. Mas se você entende o princípio do discipulado, Mas si usted entiende el principio de ser quanto discípulos, mais pessoas o Senhor for salvando, más cuanto más personas se van salvando, mais irmãos e irmãs devem se colocar para servir. más hermanos y hermanas se deben colocar para E servir. isso é o princípio do Senhor. Y ese es el principio del Eu Señor. quero concluir dizendo que ele escolheu pessoas inadequadas. Yo quiero concluir diciendo que el Señor escogió personas inadecuadas. Talvez se fôssemos nós, nunca íamos escolher elas. Tal vez si fuera por nosotros nunca hubiéramos escogido a ellas. Hoje é assim, quando se pensa em separar alguém para cooperar no ministério, Hoy es así, cuando se piensa en separar a alguien para cooperar con el você tem ministerio, que ser quase um super-homem, tiene que ser casi un superhombre, quase um querubim. casi un querubín. Jesus não fez assim. Jesús no hizo así. Ele escolheu pescadores Él escogió e pescadores não mestres. y no maestros. E eram homens muito encrencados, muito Y atrapalhados. eran muy hombres muy Mas complicados. ele investiu nessas vidas. Mas él invirtió en esas E ele vidas. tinha a convicção de que foi o Pai que deu essas vidas. Y él tenía la convicción que era el Padre el que le había dado estas No vidas. começo, Jesus veio sozinho En el comienzo Jesús viene solo e foi chamando os discípulos. y fue llamando E eles discípulos. andavam com ele todo o tempo. Y ellos andaban con él todo el tiempo. Era um discipulado muito dinâmico. Era un discipulado muy Ele dinámico. compartilhava o seu coração, não só seu pensamento. Él compartía con ellos su corazón, no solo sus Não era uma pensamientos. mensagem do púlpito, mas uma comunhão na mesa. No era solo un mensaje de púlpito, era una comunión en la mesa. Então ele foi pregar o evangelho com eles. Entonces él fue a predicar el evangelio con ellos E uma vez ele os enviou os 12 e ele não foi. y una vez él los envió y él no fue. Então Jesus está crescendo no seu ministério, desaparecendo. Entonces Jesús crecía en su ministerio desapareciendo. Quanto mais os discípulos são enviados, mais ele vai ficando para trás. Cuanto más enviaban los discípulos, él iba quedando más atrás. E uma vez ele enviou 70. Y una vez él envió 70. Depois que ele morre, Después que él muere, seus discípulos vão adiante. sus discípulos van Você vê adelante. que ele estava multiplicando-se a si mesmo Usted ve que él se estaba multiplicando a sí em mismo 120 pessoas no cenário. en 120 personas en el cenáculo.
Mas quando você tem um líder que faz tudo e não discipula, Mas cuando usted tiene líderes que hacen todo y no então discipulan, não tem discipulado, entonces no tienen não discipulado, tem multiplicação, no hay e multiplicación ele sempre centraliza e aparece. y ellos siempre centralizan y Eu aparecen. quero dizer que Jesus mostra que o princípio do crescimento Yo quiero decir que Jesús enseña que el principio del crecimiento é discipular pessoas es discipular personas que vão adiante daqueles que estão à frente que van adelante, aquellos que están e al que frente, façam obras maiores do que eles, como Jesus falou. y que hacen obras mayores, así como Jesús Porque um habló. dia aqueles que estão à frente vão desaparecer. Porque un día aquellos que están al frente van a Se desaparecer. você não desaparece hoje multiplicando ministérios, Si usted no se desaparece hoy multiplicando más corre o ministerios, risco de quando você partir, se corre el riesgo de que cuando usted parta, toda a sua obra é perdida. toda su obra E vai desaparezca. ter um caos, Y va a haber un caos, porque você não multiplicou o ministério. porque usted no se multiplicó en el Então, ministerio. sinal de maturidade na liderança Entonces, señal de madurez en los líderes é treinar pessoas, es entrenar personas, delegar es responsabilidade delegar e você responsabilidad sair de cena. y usted salir de escena. Você se torna um conselheiro, Usted se vuelve un consejero, um supervisor. un supervisor. Você capacita pessoas, Usted capacita mas você não personas, faz por elas. mas usted no hace por Então você ellos. pode ser enviado para outros lugares. Entonces usted puede ser enviado a otros lugares. Que o Senhor realmente faça isso conosco também. Que el Señor haga eso con Que essa nosotros assembleia también. dos irmãos aqui o Senhor possa multiplicar Que el muito. Señor pueda multiplicar mucho la asamblea de E los eu hermanos creio aquí. que o Senhor fará grandes coisas entre Y vocês. yo creo que el Señor puede hacer grandes cosas entre Eu tive ustedes. essa sensação hoje, Yo tuve esa sensación que hoy, vocês vão crescer aqui, que ustedes van a crecer além acá do que já estão crescendo. mucho más allá de lo que están creciendo. Se forem discípulos Si fueren e discípulos intercessores, e e intercesores. se encarregar de pregar o evangelho e cuidar de vidas. Y si se encargan de predicar el evangelio y cuidar de las A personas. seara é grande e são poucos trabalhadores. La seara, la mies es mucha y pocos son los Mas trabajadores. por quê? Más porque Aqui nós temos a resposta. aquí nosotros tenemos la Que respuesta. o Senhor nos ajude a ser essa resposta. El Señor nos ayude a hacer esa respuesta. Vamos orar. Vamos a orar.